Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Aqui reunidos para conversar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus, né? Vai ser maravilhoso. Muito bacana, legal. Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas, se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar da dor que alguém tem que levar. Cativo, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje é a nossa palestra pública com o nosso querido irmão Davi. Seja bem-vindo, Boa noite, Davi, Paulinho. Boa noite a todos que nos acompanham. Vamos lá, né? Vamos lá, vamos fazer começar. Uma leitura? Fazer uma leitura, isso, para a gente começar. Deixa eu deixar o violão aqui. Lembrando a todos que nós estamos tomando todos os cuidados referente à pandemia. O álcool está aqui, máscara, automaticamente nós fizemos a higienização. Para quem me conhece sabe que o braço é comprido. Né? Muito bem. Bacana. Vamos lá fazer a leitura aqui, né? Pegar Isso. aqui do livro Na Cura da Alma, né? Da nossa querida Lúcia Cominato, né? A médium, pelo Espírito Irmã Maria do Rosário. Vamos lá. Fardos pesados. Cada qual levará a sua própria carga. Isso quem diz foi Paulo, né, aos Gálatas. Cada um de nós tem a carga e seu próprio fardo de aflições e responsabilidades. Não te detenhas, pois, em teus caminhos para lamentar as dificuldades ou os problemas que estejas a atravessar na vida. Prossegue com coragem e ânimo, sempre renovando na tua luta de redenção espiritual, transportando pelos caminhos a percorrer o fardo que te foi dado a carregar, mesmo que ele pese em teus ombros cansados. Avança sempre mais e mais, cumprindo com serenidade e fé o que a vida esteja a exigir de ti. Lembra-te de que Jesus alertou que o Pai não põe fardos pesados em ombros frágeis. Se hoje te é dado para carregar sobre os ombros tantas responsabilidades, inclusive para contigo mesmo, no teu ressarcimento dos débitos contraídos em existências passadas, é porque certamente já tens condições de a tudo superar. Através das múltiplas experiências que atravesse no decorrer de outras encarnações, que pudesse crescer suficiente para hoje, te encontre em condições de suportar o peso de tuas provações. Porém, vencidas as provas de que hoje te submetes, talvez, até mesmo por escolha própria, sairás mais fortalecido e renovado em teus sentimentos de amor e caridade. Ama, trabalha, persevera sempre no bem, apesar de todas as dificuldades que encontrares e das dores que tiveres de suportar, para que possas conquistar em breve tempo os louros da vitória sobre ti mesmo. E nos momentos em que o desânimo ou a revolta chegarem a envolver o teu coração, renova-te na fé, aproxima-te de Jesus, recordando suas palavras plenas de doçura e de amor, quando disse a todos os aflitos: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim,
que sois manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muito bem. Fechando os olhos nesse instante, mentalizando a figura meiga de Jesus, vamos agradecer, Senhor, pelas nossas dificuldades, por tudo aquilo que enfrentamos, Senhor, ao longo dessa jornada. Sabemos, Senhor, que essas provas são necessárias para o nosso crescimento. Nos envolva sempre, Senhor, em Teu manto sagrado de luz. Esteja conosco, hoje e sempre, e que assim seja. Que assim seja. Davi, seja muito bem-vindo, viu? Legal. Só fazendo um lembrete, quem está em casa aí nos assistindo, você pode deixar a sua água próximo, né? Para que seja fluidificada. E ao final, a gente, na nossa prece, a gente pede para os nossos anjos de guarda, nossos espíritos que nos envolvem, fluidificar a água, e esse vai ser o remédio que nós vamos beber, né? Bom, vamos fazer só um comentário rápido aqui. Essa passagem é muito interessante. O livro é Na Cura da Alma, é um livro de mensagens. Ele pode ser colocado como um livro de cabeceira. E ele faz uma colocação aqui bem no início: cada qual levará a sua própria carga. Olha só que interessante, né? Mas ele coloca aqui que o pai jamais vai dar para o seu filho uma carga que ele não pode carregar. Olha como Deus é perfeito, né? Ele jamais vai colocar um fardo de 5 quilos de arroz para uma criança de 1 ano de idade carregar, porque ele sabe que a criança não vai dar conta, né? Assim nós fazemos, o Pai, Deus, também o faz com nós. Então, se hoje nós estamos passando por alguma dificuldade, por algum tormento, é porque nós somos capazes de suportar essa prova. Deus permitiu. E essa pandemia que hoje ocorre em todo o mundo, né, no orbe, não é à toa, não é simplesmente uma pandemia que veio assim. Ela com certeza tem um porquê. Tudo tem um porquê, Paulinho. Quando você descobre que tudo tem um porquê, as coisas começam a desenrolar na nossa vida. Tudo tem um porquê. Bom, entrando aqui no nosso tema de hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos estudar o primeiro capítulo do Evangelho, que ele fala: eu não vim destruir a lei, né? E eu fiz algumas anotações aqui, referente a esse capítulo, onde... por que ele coloca que não veio destruir a lei? Para a gente começar a entender um contexto, né? Primeiro a gente precisa entender o Sermão da Montanha, né? Que foi a primeira grande revelação, certo? Os 10 mandamentos, né? Estão aqui, depois a gente pode dar uma lida rápida. Então, naquele tempo, Moisés e o povo precisava das leis mosaicas e os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é uma passagem bíblica e ela é imutável, porque Deus não muda. Então, a mesma lei que Deus aplicava naquele tempo, né? Quando Jesus veio, quando vieram todos os profetas, Moisés, entre tantos, é aplicada hoje, porque a lei de Deus ela é imutável. Porque se Deus mudasse constantemente, como a gente muda a nossa vida, a nossa opinião, os nossos sentimentos, ele poderia entrar em contradição. Hoje ele falar uma coisa e amanhã outra. E Deus não é assim, Deus é imutável. Ele coloca as regras, as leis naturais, que são as leis divinas, e elas não mudam, né? O que muda, nós vamos descobrir hoje. O que vai mudar? Se é que muda alguma coisa nesse período todo aí. Já está curioso? Estou curioso já. Então, para a gente entrar nesse contexto das revelações e o não vim destruir a lei, a gente precisa primeiro fazer a leitura dessa passagem de São Mateus, para a gente começar a entender. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, ou não vim destruí-las, mas dar-lhes cumprimento, porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão
antes que tudo o que está na lei de Deus seja cumprido perfeitamente, até o último J e um só ponto. Está lá em São Mateus, capítulo 5, versículo de 17 e 18. Então, nessa passagem bíblica, ele deixa bem claro que ele não veio destruir a lei, porque o que o povo da época do Cristo pensava? Que iria vir um outro Deus, carrasco, e iria sentar e julgar. Você, vem para cá, senta aqui, você está condenado. Você, para cá, está salvo. Qual foi seu crime? Sentar e ia condenar, livrar uns e condenar outros ao fogo eterno, né? E não, o Cristo veio e ele pegou todas as 10 mandamentos, que a gente pode até dizer que foi psicografado por Moisés na pedra. Né? Olha só, a mediunidade já funcionando naquele tempo. Os 10 mandamentos e transformou em 2. Lá na frente nós vamos ver quais são. Mas, para a gente entrar lá, a gente precisa entender isso aqui. Aí, o que acontece hoje com a terceira revelação, que é o Espiritismo? Num livro chamado Crônicas de Além Túmulo, psicografia de Chico Xavier, ele diz o seguinte, João Evangelista ficou como coordenador para trazer o Consolador prometido, né? Então, nada do que é feito por acaso, ou feito como nós, seres humanos, sem preparo, sem um estudo, sem uma coordenação, né? Então, João Evangelista, ele já estava treinado por Jesus e preparado para trazer o Consolador. Entrando mais um pouco, o primeiro livro da codificação da doutrina espírita é o Livro dos Espíritos, codificado em 1857, a primeira publicação com 516 ou 512 questões. E ele diz o seguinte, lá em Prolegômenos, João Evangelista é o primeiro a assinar a escritura do livro antes mesmo do Espírito da Verdade. Olha só que interessante, para você ver como tudo é organizado. Vai convergindo, né? Convergindo, exatamente. Então, assim, nada vamos fazer isso aqui agora, igual a gente vamos pintar essa parede de azul. Aí daqui uma semana, não ficou legal, vamos pintar de azul, de branco, de verde, de outra cor. E assim vai refazendo, fazendo e refazendo, fazendo e refazendo. Não. Na construção divina, é tudo planejado para que seja feito apenas uma vez. Isso aí me lembra, sabe o que é, Davi? O primeiro capítulo do livro Passe, aquele Passe Caridade Ensinada por Jesus, esse novo, o título do primeiro capítulo é Progressividade da Revelação Divina, né? A progressividade, exatamente. Ela tem uma continuidade. Ela não é simplesmente assim, vou do nada agora inventar alguma coisa. Vou inventar o Espiritismo, vou inventar algo que vai mudar o mundo. Não, ela vem numa evolução crescente. Então nós vamos ver que nesse capítulo existe uma estrutura, né, para todos os pensamentos religiosos. E nesse capítulo do Evangelho, que é o que trata da condição moral nossa na codificação, seria o capítulo para fazer toda a transformação do nosso pensamento. Porque ele deixa bem claro que a ciência e a religião eram duas asas que batiam separadas e elas se juntam para trabalhar e andarem juntas, assim como dois seres, formando uma aliança, né? Então, tem essa particularidade em especial nesse capítulo, esse ponto de união aí. Então, Kardec estabelece, logo no princípio do Evangelho, 4 pilares para você começar a entender o Sermão do Monte, né? Que são os primeiros 4 capítulos do Evangelho. É uma progressão de raciocínio e pensamento. O primeiro capítulo, que é o não vim destruir a lei, ele deixa bem claro que tanto Jesus não veio desfazer que os profetas e os missionários anteriores tinham feito, né? Por exemplo, o que Moisés fez foi um pilar, um piso para Jesus. E o que Jesus fez foi outro piso para a terceira revelação. Então, nenhum vem destruir o outro.
E nem contradiz. Eu fico pensando porque existem torcidas, né? Existem torcidas. Exato. Exato. Então, é um time só. É um único time. A diferença é que ele vem mudando, evoluindo na maneira de pensar, de agir. Um time que anteriormente era retranqueiro, hoje joga no meio campo, amanhã no ataque e assim vai ganhando. Assim é a humanidade. Ela era criança, então os ensinamentos que Moisés precisava passar eram duros para que todos seguissem as leis, né? Aí depois vem Jesus e coloca já numa evolução o amor. E hoje vem a terceira revelação, a doutrina espírita, que é novíssima, ela tem apenas 163 anos. É um bebê. Né? É um bebê, sim, em relação a 2000 anos do Cristo e a Moisés. Então ela é um bebê. Ela está aí fresquinha, cheia de informações. Com Chico Xavier psicografou mais de 453 livros, se eu não me engano. Salvo engano, acho que foi isso, 453. Eu sei que foram 20 e poucos depois de desencarnado. Vamos fazer publicado. uso dele. Ô, produção, verifica para nós aí quantos livros Chico psicografou. Produção. Isso. Eu adoro esse chamado de produção. Legal. Então, olha só que interessante, né? Ela vem nessa crescente de evolução da humanidade. O segundo capítulo, para a gente entender, o meu reino não é deste mundo. Ou seja, ele prova que ele não veio destruir o que já estava construído e fala para todos que o reino real não é deste mundo. Então não adianta você acumular só riquezas financeiras, recursos que todos nós precisamos, mas precisamos também acumular conhecimento, evolução, porque é a única coisa que nós vamos levar. Ontem caiu isso aí no evangelho nosso lá, justamente essa questão dessa coisa de ficar preso, né? Preso à matéria, né? É difícil. É difícil. É difícil porque nós necessitamos, né? Nós somos ainda, precisamos de comer, beber, usufruir dos carros, de trabalho, né? Então temos essa necessidade, mas não podemos ficar presos somente a isso. Mais de 450 livros psicografados por Chico Xavier. Então, assim, é uma doutrina nova, 163 anos, e com um vasto conhecimento aí que você pode buscar. Se em algum lugar do Evangelho ou dos 5 livros da codificação estivesse escrito fora do Espiritismo não há salvação, eu não seria espírita. Monopólio, né? Exato. E lá ele diz o seguinte: fora da caridade não existe salvação. Então, e Emmanuel afirma isso aqui foi Kardec. E Emmanuel, através de Chico, reafirma, eu não me recordo se foi Emmanuel ou se foi André Luiz. Produção, verifica para nós, por favor. Quando ele coloca que a caridade é o amor em ação. Foi Emmanuel ou foi André Luiz que colocou? A caridade é o amor em ação. Então, quando Kardec coloca isso, Paulo lá atrás coloca que fora do amor, fora da caridade não há salvação, e Kardec reafirma no Evangelho, e Emmanuel endossa, se eu salvo engano, Emmanuel ou André Luiz, que fora da caridade não há salvação, ele está dizendo que é o amor, não a religião. Então, Paulinho, olha só que interessante. É um guia, a religião é um guia que religa a Deus. Mas, vou virar religioso e vou ser salvo, fazendo todo o mal que eu faço? Não, é o amor. Não adianta nada você ir na igreja todo fim de semana, rezar, no caso fazer os rituais de tomar a comunhão, o batismo, o passe da doutrina espírita, os religiosos de outras religiões, sendo que durante toda a semana você faz o mal, você não transforma. Não é a camisa que está vestindo. Não, é o que está por dentro, é o amor. Se você não fizer a transformação, a sua reforma íntima, transformando tudo que você sente em amor, não adianta nada. E aí, depois disso, Kardec coloca que não veio destruir a lei, e assim ele coloca a terceira revelação. Ele não veio afastar o Velho Testamento, muito ao contrário, veio sedimentar, que realmente precisava para aquele momento, o Novo Testamento,
que inclusive todas as passagens bíblicas que estão aqui no Evangelho, né? São acho que mais de 840 passagens evangélicas aqui. E sim, ele veio trazer a revelação que é dar continuidade às leis de Deus que são imutáveis. Então, dentro da Bíblia, dentro das leis de Moisés, dos 10 mandamentos e toda a doutrina espírita, você não vai ver nada um contradizendo o outro. Ah, mas existe uma passagem na Bíblia que não existe a reencarnação. Não vamos entrar nesse mérito, porque lá atrás ela foi modificada ao longo dos tempos. Só de traduções da Bíblia existe mais de 100 mil unidades de traduções. Então ela foi traduzida do latim, para o grego, para o francês, para o espanhol, para o italiano, para diversas línguas até chegar ao nosso português. Automaticamente, que é uma língua difícil, porque existe várias regras, né? Ela foi modificada. Então algumas palavras podem ter sido modificadas. Mas não vamos nos atentar a esse detalhe. Isso é apenas um detalhe que cada um pega do jeito que você achar que é melhor. Mas o que você não pode perder é o sentido real, né? Aí, Paulo de Tarso, né? Então, fora da caridade, que é o amor, não existe salvação. A palavra caridade foi cunhada Paulo de Tarso, o significado é amor em ação. A caridade é o amor em ação, exatamente. A produção tá eficiente. A produção ali está ótimo. O pessoal está interagindo aqui, depois você dá uma olhadinha para nós. Então, mas agora eu quero fazer uma pergunta para você que está em casa aí assistindo, acompanhando a gente, bacana, legal. Existe algo que muda com o tempo. Se as leis de Deus são imutáveis, o que é que muda com o tempo? Pensa aí, Paulinho. Nós vamos responder agorinha. Pode olhar aqui na rascunha aqui que não está aqui não a resposta. Eu estou batendo ali. Não, aqui não está não. Então assim... Pegou, né? Eu tô só de rápido. Exato, pode olhar. Tem algo que muda, mas com o tempo. Não são as leis de Deus. Já falei que elas são imutáveis. Agora vamos entrar em Moisés, para a gente entender um pouquinho melhor. Então, Moisés, há duas partes distintas. Quais são? A primeira, a lei de Deus, que foi no Monte Sinai, os 10 mandamentos. Né? Não roubar, não matar. A gente vai ler aqui agora os 10 mandamentos. E a segunda era a lei civil e disciplinar daquela época, estabelecida por Moisés. Que essas são as leis que mudam com o tempo. Né? Então, naquele tempo, precisava olho por olho, dente por dente. Então, você roubou, corta-se as mãos. Né? Você matou, você morre. Por isso que tem tanta gente radical, né? Por isso que ainda existe o radicalismo nesse sentido, que são sentimentos que a gente traz do passado. Né? Só que tem uma diferença daquele povo daquela época para agora, né? Nível de informação. Sim, então isso mudou. Então naquela época precisava-se dessas leis mais rígidas. Hoje não, hoje tudo é mais claro. Então existem os tribunais, existe as leis que nos regem. Cada país tem uma lei específica, né, para delitos, para ocasiões daquele país, né? Então, existe país que é mais flexível, né? Coisas são permitidas, outras não. No nosso país, por exemplo, as drogas não são permitidas, né? Além de fazer mal, e entre outros delitos, né? A maioridade. Então, cada país, cada região tem as suas leis mudadas de acordo com a necessidade para aquele momento, e elas vão mudando com o tempo. A tendência é que elas venham evoluindo. Por exemplo, hoje o cara que rouba, ele não perde as mãos, ele vai apenas para a cadeia, fica preso lá por um período, né? Cumpre a pena pelo delito que ele fez, né? Antigamente não, antigamente ele perdia as mãos. E perdia a condição de trabalhar. A condição de trabalhar novamente, né? Então tinha uma pena que era rigorosa demais até. E aí a gente entrando nos 10 mandamentos, eu não sei como que está o nosso tempo aí, mas se a gente for ler... Oi? Tempo? Não tem ainda 20 minutos. Então a gente, para ler todos os mandamentos, a gente acho que seria redundante, né? Mas tem alguns aqui que tem algumas particularidades que a gente precisa entender. Isso aqui são os 10 mandamentos de Moisés. Está aqui no Evangelho, está na Bíblia, está em todos os lugares aí que a gente quiser olhar, né? Deixa eu abrir aqui.
Eu queria fazer uma passagem bem específica nessa aqui, ó. O 7º mandamento, onde ele diz: não furtais, não furtarás. Mas o que é furtar? É simplesmente eu chegar aqui, roubar essa caneta, colocar na minha camisa, no meu bolso, levar embora? Não. Quando ele diz não furtar, ele não está dizendo apenas de um bem físico, de um dinheiro, de um recurso, de um celular. Ele não está falando só disso. Ele está falando não furtar de tudo, inclusive do tempo. Por exemplo, se eu estiver aqui e você achar que eu estou sendo inútil para você, eu estou roubando o seu tempo. Isso é triste. Imagine um casal namorando durante 5 anos, 6, 7, 8, 10 anos, e o cara envolve todo o sentimento naquela pessoa, ou ela nele, ou ele nela. E depois de 10 anos de namoro, Paulinho, todo aquele envolvimento, uma expectativa que se cria, um dos dois chega e fala assim: não quero mais. Não. Quanto tempo perdido? Quanto tempo perdido? Então, isso é roubar também, sabia? Porque você está roubando o tempo de alguém. A esperança de alguém, quando você chega e fala para a pessoa assim: você vai morrer amanhã. Você está matando a pessoa, não matarás. Sabe o que eu pensei, Davi? Lembrei agora quando você falou daquela parte da caridade. Fora da caridade não há salvação. Ele não falou para quem é caridade, né? Não falou. Então pode ser pra gente. Pra gente mesmo. Essa questão, né, de não roubar não é só bem, né? Não é só bens, exatamente. Então, assim, as pessoas acham que, não furtarás. É só um bem, é só um celular, algo. Não é. O tempo é precioso. Verdade. Já tinha pensado nisso? Por esse caminho não tinha. Pois tinha é. ainda não. Olha só que interessante, né? E o 8º: não prestais falso testemunho contra o vosso próximo. Olha só que interessante. Olha só que interessante. Quando a gente fala algo que não é verdade, ou que você tem dúvida. É o fake news da época, né? Daquela época. Hoje é o fake news. A gente com essa modalidade de muitas informações, hoje eu recebi várias informações ali e eu fiquei pensando: olha só, isso aqui é fake news. É fake news. São informações que talvez não sejam tão verdades. E eu fui procurar um site informando lá uma situação sobre a pandemia. E eu procurei de onde é a cidade do site, procurei várias informações, não tinha. E ele estava divulgando lá uma informação. E as pessoas do grupo ficando aterrorizadas com aquela informação, né? Então, é um falso testemunho. Quem criou aquilo vai pagar caro. Vai pagar caro com aquela falsa informação. E isso não é só uma informação isso pode levar à pandemia da loucura, que é o que está acontecendo. Todos em casa, né? Não podem sair fora da sua rotina normal, que a gente traçava como normal. Hoje você está isolado de tudo, apenas das informações. Aí a pessoa começa a disseminar uma informação negativa, causando pânico. A pessoa entra em depressão, loucura, e ela acaba ficando doente mental, que é pior ainda. Olha o que você está causando numa pessoa quando você divulga, quando você faz um comentário desse, que é aqui, ó, o oitavo mandamento da lei mosaica, né? E a fofoca, Davi? A fofoca não precisa nem comentar, né? Porque é triste. Quando André Luiz coloca, muito bem colocado: o mal não merece comentário em tempo algum. Então, se você vê eu, ou Paulinho, ou alguém na rua fazendo algo que não é certo, não precisa comentar. A consciência nossa já nos cobra isso. De fato. Apesar de ainda, porque somos imperfeitos, fazermos constantemente algo errado, mas a nossa consciência já cobra.
Então não precisa a gente disseminar, olha lá, fulano está fazendo algo errado, olha lá, o outro está brigando, o outro briga com a esposa todo dia, o outro faz isso, faz aquilo. Não precisa. A consciência dele. E se não está cobrando hoje, com a evolução, ele vai se cobrar. E ele vai perceber o quanto perdeu de tempo, né? Nós, no caso. Então, a gente não precisa cobrar isso, né? Não precisa disseminar esse mal, né? Essa lei, que são os 10 mandamentos, ela é para todos os tempos, para todos os países, pois ela é de uma ordem de caráter. Ela é de uma ordem moral, que é o que o Cristo veio colocar, que nós vamos entrar agora na passagem do Cristo, saindo de Moisés, entrando no Cristo. Né? Resumo das 10. Isso. Em uma só. O Cristo veio resumir isso. O Cristo veio resumir. Então, essa lei que Moisés coloca, ela é para todos os países, até hoje, e ela é de um caráter moral, né? Não roubarás, não furtarás, não adulterarás. Que mais que temos aí? Não desejei a mulher do nosso próximo, cobiçar a casa do próximo. Não tomeis em vão o nome do Senhor, e assim por diante. São os 10 mandamentos. Caráter. Sabe o que eu acho legal? Moral. Olha só. Aqui no 6º mandamento, não cometeis adultério. Né? Uma coisa. Ali no 9º, não desejareis a mulher do vosso próximo. Tem uma diferença ali, né? Muito bem colocado. Excelente, excelente. Quando ele coloca não cometeis adultério, não quer dizer que você esteja traindo apenas o seu companheiro que dorme com você. O adultério pode ser de uma amizade, de um funcionário com o seu patrão, de um patrão com um funcionário. Quando ele faz algo que está traindo a confiança, né? Isso é um adultério, é a falta de confiança. Quando você coloca não desejeis a mulher do próximo, aí sim ele está falando da união conjugal. Aí sim. Né? Aí ele coloca a união conjugal. Mas o adultério não é só marido e esposa. São os irmãos, um que trai a confiança do outro, pai e filho, filhos com os pais. Então, existem várias formas, assim como o furto, né? Que não é só de um bem, de um tempo, de tudo que você tem de precioso, torna-se um furto. O pessoal fala que tá, né? Mais alguma aí não? Tá tranquilo? Só tinha isso aqui. Agora estou curioso para ver o negócio de Jesus aí. Isso. Jesus resumiu aí. Aí o Cristo, aí veio Moisés, fez esse pilar bem forte, bem sedimentado, e o tempo passou. E ele prometeu que viria um rei, né? Que era o rei dos judeus e tal. Só que ele não sabia como que era isso. E todo mundo achava que ia ser aquele rei julgador, que iria pegar justiceiro, chegar e condenar todos os que estivessem fazendo algo errado, né? E não foi isso. O Cristo, ele veio, ele coloca bem claro, ele coloca aqui, ó, olha só a passagem que fica em São Mateus. Não penseis que vim destruir a lei, ou os profetas, né? Muito ao contrário, ele veio fazer com que a lei se cumpra. Né? Então, nessa passagem bíblica que Jesus coloca, ele deixa bem claro isso. Aí, o que acontece? Ele deixa bem claro que não passará nem o céu nem a terra, que desde que todas as profecias sejam cumpridas, a transformação do ser humano, a transformação da terra, a evolução da terra, que hoje é fantástica. Eu vejo muita gente falando, interessante, o pessoal falando que a terra está o caos, que está horrível, né? E não está. Se você olhar bem, você pega aí, ó, hoje nós estamos passando por uma pandemia, mas tem gente em casa nos assistindo, nós estamos aqui tomando todos os cuidados possíveis e a tecnologia está aí para nos ajudar. Exatamente. Então, é a evolução. Na mão, no sofá, onde quiser. Onde você quiser, você pode estar nos assistindo, acompanhando, fazer seu comentário, que a gente pode ler aqui, né? Pode ficar tranquilo aí. Inclusive, se você quiser mandar alguma sugestão, o pessoal que está em casa assistindo, fica à vontade aí.
Então ele resume. Então Jesus pega o amor, né? Todo mundo achava que ia ser um Deus bárbaro, e não, é um Jesus de amor. Ele resume todos os mandamentos, os 10 mandamentos, em 2. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar o próximo como a si mesmo. Então, se você ama a Deus, você vai buscá-lo. E se você ama o seu próximo, você não faz nada contrário aos 10 mandamentos. Por quê? Porque amar ao próximo como a si mesmo. Ninguém vai querer que o outro roube ele, né? Ninguém quer que alguém fique desejando as coisas dele. Exato. Então, se eu não quero que ninguém deseje o que é meu, eu também não vou desejar o que é do próximo. Se tem uma garrafa de água aqui, eu não vou pegar. Por quê? Porque ela não é minha, né? Ela é de alguém que deixou. A menos que alguém chegue e fale, Davi, essa água é sua. Aí beleza. Mas se não, deixa ela ali. Ah, tem 50 centavos no chão. Deixa lá, o dono perdeu, ele vai voltar para buscar. Achado também é roubado. Achado também é roubado. Sim, porque não é seu. Ali pode ser um teste para a gente cair. Tem um relato recente do ano passado, agora, uma colega, não posso falar os nomes para não expor ninguém, mas é um fato real, onde o filho chegou em casa. É a produção. É a Maria, né? É dela, é a brincadeira. Não. Então o que acontece? A produção, gente, foi a produção. Segue o baile. Vamos embora. O filho chegava em casa todos os dias e a mãe acompanha as tarefas da escola, né? E corrigia também as provas. Então, quando o filho tirava 8 e a prova fazia a correção em casa, dava 8.2, no outro dia ele levava a prova para o professor recorrigir para dar o 8.2. E uma certa vez, ele nem precisava mais de pontos, porque já havia passado de ano, a nota deu maior. Então a correção, o professor colocou 9 e a correção dava 8.2 ou 8.5. Então ele teria que ir para tirar os pontos. Uhum. Aí ele falou para a mãe, então amanhã eu vou levar para o professor corrigir, né? A mãe fala, não, meu filho, quando você está ganhando, deixa. Ele é novo, ele tem 6 ou 7 anos. E a mãe induziu ele a levar vantagem sempre em tudo. Então, quando ele tiver 25 anos, ele vai estar na condição de que ele sempre tem que levar vantagem. Mesmo que a mãe depois não faça isso, mas no mental dele, no psicológico, ela já injetou essa ideia. E ele vai levar isso para o resto da vida. Vai ser muito difícil que ela tire isso dele. Toda vez ele vai sentir que ele tem que levar vantagem. Tamanho da responsabilidade, foi um pequeno gesto. Né? Um pequeno gesto. Então, se nós estamos saindo no caixa de mercado com 10 centavos a mais, R$1 a mais, a quantia que for, que não é sua, devolva. Devolva porque alguém vai pagar por isso. Né? E se você viu 50 centavos ali no chão, deixa porque o dono vai vir buscar depois. Imagina o atendente lá deu o troco errado, aí depois ele tem que pagar. E isso aí falta na casa dele. Né? Na casa dele, exatamente. Então, quando a gente começa a fazer essa transformação, Paulinho, a gente começa a perceber que é o seguinte, toda vez que alguém leva vantagem em algo, alguém tem que pagar esse preço. Toda vez que você toma vantagem de alguma coisa, alguém paga o preço. Se você foi no mercado, pegou 10 produtos e pagou 9, alguém vai pagar aquele um produto que você levou. Você levou de graça, você levou vantagem, mas alguém vai pagar. Isso é líquido e certo. Isso é líquido e certo. E aí você paga também, sabia? Porque na Bíblia está lá escrito, se eu não me engano, em João, não me recordo a passagem, mas produção verifica. Mas tá lá na Bíblia. Você terá o cêntuplo daquilo que você produzir. Não é o dobro, é o cêntuplo. Então, se você passou um produto lá no mercado que custa R$1 e não pagou, você vai pagar R$100. Ah, mas como, Davi? Não sei, é a lei divina, ação e reação. E está na Bíblia. E acontece. Não é o dobro. É o cêntuplo. E todo bem que você fizer, você vai receber de volta. E será o juiz que vai te julgar, o bem que te fez. Aquela história, né? Tudo que não é nosso, né? A gente tem que falar, isso que não é meu, não é meu, vou devolver.
e não leva. Aí, então eles esperavam esse Deus que pune. Então veio Cristo, transformando tudo isso num Deus de amor. E resumindo todos os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Agora eu te pergunto, o que não muda e o que muda? Lei divina, e o que muda são as leis dos homens. As leis dos homens. Vamos ver aqui o que a gente entendeu que muda. Na verdade, o que muda é a compreensão com a evolução do ser, a maturidade espiritual. Então, com a evolução da humanidade e o entendimento das coisas mundanas, espirituais, a maturidade vai dando essa evolução. Isso vai mudando e não há mais essa necessidade tão grosseira das leis mais enérgicas, né? Seria uma comparação com essa questão da criança, ela consegue enxergar até tal ponto, o adulto enxerga mais, e a mesma coisa seria uma transposição para a nossa questão espiritual, né? Exato. Aí a gente pode classificar dessa seguinte forma: Moisés, humanidade na infância, o Cristo, a humanidade já numa fase de adolescência, onde ainda existe a rebeldia, mas o entendimento começa a ser compreendido, e hoje, após a terceira revelação, a humanidade entrando na maturidade, ou seja, na idade adulta, onde ela começa a desvendar o véu. Então, nesse mesmo capítulo, Kardec deixa bem claro que o véu do conhecimento, o véu vai sendo retirado, e aos poucos a humanidade vai conhecendo todas as coisas do céu e da terra. Que massa. Né? Então a doutrina espírita é uma doutrina nova, tem 163 anos apenas, e ela tem a sequência do aperfeiçoamento feito por Deus. Deus faz tudo perfeito, tudo por sequência. Nada contraditório ao que veio do passado. Então, por isso que o Cristo deixa bem claro: eu não vim desfazer o que os profetas e nem a lei, eu vim fazer cumpri-la, né? Então a lei já existia, a lei divina, e os profetas vieram abrindo o caminho para o Cristo. O Cristo veio, logo em seguida vieram outros grandes missionários abrindo o caminho para a doutrina espírita, a terceira revelação, que está abrindo o caminho, né? Desvendando o véu, que com certeza virá novos conhecimentos mais à frente. Há apenas 163 anos, vamos esperar um pouco mais, né? É só como diz, o pulo do peixinho, né? A gente sabe, né? O peixinho tá lá no mar, lá, de repente dá um pulo, legal, tá sol, né? O mundo é assim, de repente pula na noite, tá tudo escuro. Isso é o que a gente sabe, né? É o que a gente sabe, mas aí na medida que o tempo for passando, a gente vai construindo esse futuro melhor e mais progressivo. É interessante porque Deus é perfeito, né? Então, tudo que Ele constrói tem um porquê e uma continuidade, um início de evolução. Assim como Kardec deixou fez perfeitamente a codificação no Evangelho. Existe uma progressão do início até o fim de entendimentos, né? Aqui a gente começa a entender um pouco da história, do conhecimento da história, onde a gente vai conhecendo a moral, e no final lá tem as preces, né, onde fecha todo o contexto, né? Isso. Só o homem que é desorganizado que constrói para reconstruir, faz para refazer. Então pinta de azul, aí semana que vem pinta de verde, aí depois pinta de rosa, aí pinta de vermelho, e vai pintando, fazendo e refazendo, fazendo e refazendo. Porque não planeja, porque não se organiza, porque tem dificuldade de evoluir, de compreender. Entendeu? E no Livro dos Espíritos, o Kardec, que é o primeiro livro da codificação, ele deixa bem claro essa questão da ciência e da religião. Jesus já colocava isso lá atrás, que no futuro os dois teriam que andar juntos. Existia um vácuo, né? A ciência caminhando e a religião caminhando, criada pelos homens, porque a doutrina espírita não tem um profeta, um ser humano que falou assim: não, eu criei a doutrina dos espíritos.
Até porque também não tem nenhum espírito específico, né? O espírito Não, fulano que fez a doutrina espírita. Não existe. É uma codificação, são vários, né? O Espírito da Verdade, João Evangelista, tem vários espíritos, uma pleia de espíritos que fizeram a codificação e que nos trazem todos os ensinamentos até hoje. E aí a doutrina espírita ela vem justamente isso, unir a religião com a ciência para que os dois possam andar juntos. E naturalmente esse processo, as descobertas, hoje eu até li uma matéria essa semana, de que a ciência já começa a descobrir que existe vida num outro plano. Você leu essa matéria também? Não. A ciência, eu vou te mandar o link. Ela já começa a entender que existe vida em outro plano, mas não consegue provar como. Por quê? Porque esses cientistas ainda não entendem a questão religiosa, a questão espiritual. Na medida que forem juntando ainda mais, compreendendo as peças, o tempo vai passando, a evolução vai indo e naturalmente vai convergir nesse ponto aí. E fechar nesse ponto, né? Então, as leis morais, no Evangelho, no Livro dos Espíritos também, Kardec na codificação, tem um capítulo que ele fala das leis morais. E a primeira colocação é exatamente essa, onde existe a junção, né? E são chegados os tempos onde tudo será cumprido, né? Então, a transformação da Terra, a evolução do ser humano, toda essa transição, esse tempo é chegado. Apesar da doutrina espírita ser nova, mas a evolução se faz necessária. Já deu tempo? Ah, então beleza. Tem alguma pergunta aí? Alguém mandou alguma coisa ou não? Não? Tudo tranquilo? Tem. Tá certo. Então tá. Fazer o passe à distância, né? Isso, vamos lá. Pessoal, a gente agradece a atenção de todos. Desculpa se a gente fez alguma brincadeira, alguma coisa. O pessoal quiser deixar água para fazer a fluidificação nesse momento. E na próxima terça-feira a gente vai estar dando continuidade. Na verdade, eu acho que é o Geraldo que vai estar aí conosco, né? Será o 2º capítulo do Evangelho, que é Meu Reino Não É Deste Mundo. É a continuação. Então, para você que está acompanhando em casa, você começa... o Evangelho é um estudo, né? Mas é a continuação desse assunto. Muito bacana. Excelente. O que o Davi falou da questão das brincadeiras é porque falar do Evangelho é divertido. É divertido, é gostoso. E quando você deixa muito sério o assunto, ele fica muito monótono, né? Fica, aí a gente acaba perdendo o interesse, às vezes, né? E uma coisa tão... gostosa de se estudar. Isso. E você estudando a história, você começa a compreender de onde veio, por que está aqui, porque tudo tem um porquê, e para onde que vai. E pratica a famosa fé raciocinada, né? Fé raciocinada. Nada de seguir cegamente. Vai pula do precipício. Muito bem colocado, muito bem colocado. A doutrina espírita é a fé raciocinada. Ela não é uma fé imposta, ela não é fechada, né? Então, muitas vezes tem um entendimento de uma maneira, o Paulo entende de outra, você que está em casa entende de outra maneira, mas todos comungam na mesma fé, seguem para o mesmo sentido. Tem uma música da MPB, acho que chama Mistérios, e ela tem uma parte que eu acho bem interessante, que é exatamente isso aí. Ela fala assim, ó: então senti que o resumo é de cada um, mas todo mundo deságua em lugar comum. Em lugar comum, exato. Então a gente caminha, né, rumo ao Pai sempre, né? Sempre. Então vamos lá, gente? Vamos fazer o nosso passe à distância. Se tiver com a sua aguinha aí pra gente poder já fluidificar durante o passe, tá? Coloca aí. Se tiver algum outro aparelho eletrônico, TV, som, vamos desligar, né? Se tiver rolando um somzinho do notebook que não seja palestra, né? Pra gente fazer o passe. Isso. Então vamos nesse instante. Fechar os nossos olhos, mentalizar a figura meiga de Jesus. Vamos imaginar que da bondade de Jesus emana uma intensa luz que vai nos banhando como uma cachoeira de bênçãos
a retirar de nós todas aquelas energias negativas, deletérias, que estão acumuladas ao longo do tempo. Essa água vai nos banhando, levando consigo toda essa sujeira que estava acumulada em nós, escorrendo pelos nossos pés, carregando tudo aquilo que nos impedia de avançar. Isso, essa água vai nos deixando limpos, e agora já bem limpinhos, ainda em Jesus, vamos imaginar que dele emana uma linda luz como um sol a nos recompor, a nos fortalecer, a recarregar as nossas baterias internas, nos deixando leves, preparados, energizados para continuar o nosso trabalho. Senhor, te agradecemos, Senhor, por tudo que nos proporciona. Te pedimos, Senhor, que nos ampare sempre e que possamos seguir firmes, Senhor, nessa jornada. Graças te damos por tudo e que assim seja. Que assim seja. Meu irmão Davi, você faz a prece para a gente poder encerrar? Vamos lá. Então, de olhinhos fechados, pedir que os nossos anjos de guarda continuem nos protegendo, abençoe o nosso lar. Vamos mentalizar a nossa casa, todos os nossos familiares, os que estão presentes e os que estão distantes, os nossos vizinhos, nosso bairro, nossa cidade, nosso Brasil, nosso mundo, para que neste momento o Pai tenha piedade de nós e nos ajude a passar por este momento de turbulência. Continue nos abençoando para que possamos ter dias melhores, produtivos, fazendo bem e ajudando a todos que precisam. Nos abençoe hoje e sempre, que assim seja, Pai. Assim seja. Que assim seja. Gente, agradecemos a todos pela presença, viu? Obrigado, Davi, por Eu que agradeço. Por essas reflexões maravilhosas, viu? A gente que agradece sempre que estamos aí presente, né? Fechou, é muito bem-vindo como sempre, né? Isso. E pessoal, amanhã, às 19 horas, aqui nas páginas do Nosso Lar, nós teremos o nosso culto do Evangelho no Lar. Amanhã o nosso querido produtor Ruiker vai fazer o Evangelho, né, junto com o Dominguinho. E convidamos a vocês, 19 horas, amanhã, aqui nas páginas do Nosso Lar, tá bem? Boa noite a todos, fiquem com Deus, viu? Não esqueçam das máscaras. E não esqueça da máscara. Nem do álcool, hein? Fiquem com Deus.